Olá a todos, meu nome é Thiago, sou médico professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis e hoje vamos discutir um pouquinho sobre as glomerulopatias, no que tange principalmente a abordagem geral de um paciente que se manifeste ou com uma insuficiência renal aguda ou com uma insuficiência renal crônica e tem indícios de acometimento glomerular, ou seja, ou uma proteinúria ou uma hematúria ou a combinação dos dois. E, diante disso, que exames serão necessários para a abordagem do paciente e quais são as linhas gerais de tratamento que transcendem a causa específica, ou seja, aquelas que não são restritas ao tratamento da causa básica daquela glomerulopatia. Detalhando os nossos objetivos da aula, primeiramente, os conceitos gerais que se relacionam às glomerulopatias, quais são as principais terminologias utilizadas para descrever a glomerulopatia, sobretudo nos achados histopatológicos, quais são as principais manifestações clínicas e, diante dessas principais manifestações clínicas, como é feita a avaliação daquele paciente que possua hematúria com ou sem proteinúria, como que é feita a avaliação do paciente que possua apenas proteinúria e quais são as linhas gerais de tratamento da glomerulopatia, independentemente da causa. Para que a gente possa discutir sobre glomerulopatia, é fundamental relembrar um conceito lá da anatomofisiologia, que é o glomero. O que é o glomero? O glomero nada mais é do que a unidade filtrante. E essa unidade filtrante ela vai ser formada por um tufo de capilar, ou seja, um emaranhado de capilares, que vai possuir uma arteríola que chega e uma arteríola que sai, chamadas de aferente e eferente. E o suporte estrutural desse tufo é chamado de mesângio. Além disso, a membrana basal do glomérulo ela vai ser responsável por formar uma barreira, tanto de peso, ou seja, substâncias que têm um peso molecular muito grande vão ter dificuldade para passar, como de carga, dependendo da carga daquela substância, daquilo que se propõe a atravessar o glomérulo, vai haver uma dificuldade maior ou menor para que consiga passar. E essa estrutura da membrana basal é composta pelos podócitos. Por que isso é importante? Porque, na verdade, cada uma das glomerulopatias vai afetar um pedacinho ou vários desses pedaços, levando a uma disfunção dessa estrutura e aí a glomerulopatia por si só. Além disso, dois outros conceitos são importantes de serem retomados, embora o paciente não obrigatoriamente apresente todas as características que formam cada uma das duas síndromes, mas é importante definir, até porque pode haver um overlap, mas o paciente ele pode se manifestar classicamente como uma síndrome nefrítica, e a síndrome nefrítica ela vai ter uma hematúria, obviamente de origem glomerular, com ou sem a presença de proteinúria, desde que essa proteinúria seja menor do que 3 a 3,5 gramas por dia, presença de um edema, uma hipertensão, e tanto o edema como a hipertensão vão ter como origem a hipervolemia que ocorre no contexto de uma oligúria, ou seja, de uma redução do volume urinário. Enquanto que a síndrome nefrótica, ela tem como principal mecanismo fisiopatológico uma perda proteica expressiva, e aí sim maior do que 3,5 gramas por dia. Por sua vez, a perda de proteínas leva a uma hipovolemia. A hipovolemia leva à produção, numa tentativa de suplantar essa perda de proteína pelo fígado, do aumento da formação de proteínas, e esse aumento de formação acaba causando uma hiperlipidemia, e a hiperlipidemia, por sua vez, uma lipidúria. A redução da pressão oncótica pela hipovolemia, associada a uma retenção hidrossalina, justamente pela redução da pressão oncótica, que leva à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, acabam levando à formação de um edema expressivo e a maior viscosidade, mais
o contexto inflamatório acabam levando ao maior risco trombótico desses pacientes. É impossível falar sobre glomerulopatia sem retomar a terminologia daquilo que se encontra no histopatológico, ainda mais porque é muito comum a indicação da biópsia do paciente com uma glomerulopatia. Então, de acordo com algumas características, a descrição da inflamação glomerular, da doença glomerular, vai seguir algumas nomenclaturas. Então, com relação ao número de glomérulos, ela pode ser focal, ou seja, comete apenas alguns glomérulos, ou pode ser difusa, comete todos os glomérulos, a maior parte dos glomérulos. Dentro de um mesmo glomérulo, ela pode ser segmentar, ou seja, ela comete parte de cada glomérulo, ou ela pode ser global, ou seja, comete todo o glomérulo, a maior parte do glomérulo. Além disso, ela pode ser proliferativa, nada mais é do que, como o próprio nome diz, a ocorrência de um aumento do número de células no glomérulo, e em sendo proliferativa, ela pode ainda ter a presença dos chamados crescentes. Os crescentes o que são? São, na verdade, a proliferação ocorrendo fora dos capilares, que por sua vez leva a uma ruptura da membrana basal glomerular. Pode ainda ser esclerosante, ou seja, que leva à presença de cicatriz, ou necrotizante, quando é observado que existem áreas de morte celular. Então, a descrição da biópsia vai ser basicamente glomerulonefrite, focal, difusa, segmentar, global, proliferativa, com presença de crescentes ou sem presença de crescentes, esclerosante ou necrotizante, ou qualquer combinação de tudo isso que eu falei. Então, qual é a manifestação clínica desses pacientes? Uma das manifestações clínicas, como a gente já comentou, é a presença de hematura. Essa hematura ela precisa ser topografada como sendo de origem glomerular. Como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito pela avaliação da presença de cilindros hemáticos, isso pode ser visto no EAS simples, no sumário de urina, no qual, como o sangramento ocorre a nível do glomérulo, quando as hemácias passam pelos túbulos, acabam se juntando aos cilindros e formando cilindros com hemácias contidas nos mesmos. A outra possibilidade é a presença de dismorfismo eritrocitário. O que é dismorfismo eritrocitário? É quando existe uma alteração na morfologia dos eritrócitos, vistos no exame de urina. Esse exame ele não é um exame que faz parte do exame simples de urina, do sumário de urina, ou seja, ele deve ser solicitado. Exame de urina com pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Por quê? Porque, na verdade, esse exame vai ser avaliado com o intuito por alguém que tenha know-how, que tenha conhecimento, que tenha experiência na pesquisa de alterações morfológicas. É um técnico no laboratório, mas que vai olhar na microscopia se existe ou não a presença de alterações morfológicas nas hemácias. Não existe uma porcentagem muito clara na literatura de hemácias com alterações morfológicas que vai fechar o diagnóstico do dismorfismo eritrocitário. Agora, quando o dismorfismo eritrocitário ele é marcado pela presença dos acantócitos, e esses acantócitos estão em um número maior do que 5%, isso é quase unânime na literatura, que coloca de fato a hematura como sendo de origem glomerular. Além disso, o paciente pode ter uma proteinúria, e a proteinúria ela pode ser desde muito discreta até mesmo a níveis muito elevados, como na síndrome nefrótica, que atinge mais do que 3,5 gramas de proteínas excretadas por dia na urina. Lembrando que para a proteína a gente considera como alterado quando maior que 150 por dia e a albumina quando maior do que 30 por dia. Cabe ainda uma ressalva de que o EAS ele avalia apenas a albumina
Então, se eu tiver uma ausência de proteinúria no EAS, não é obrigatório que esse paciente não tenha proteinúria. É importante pesquisar a proteína num spot ou numa urina de 24 horas. E quando o paciente possui essa dissociação entre o EAS e a proteinúria de 24 horas, principalmente quando essa proteinúria é muito importante, ou seja, seria esperado pelo menos 2, 3 ou até mesmo 4 cruzes no EAS, a gente vai estar pensando que essa proteína não é albumina. E não sendo albumina, é importante lembrar principalmente do mieloma múltiplo como a causa mais comum, tendo em vista que não é a excreção da albumina na urina, no caso do mieloma múltiplo. É possível, apenas lembrando, fazer a avaliação da proteinúria tanto com urina de 24 horas, quanto com o spot urinário. E aí o spot urinário ele tem a vantagem da facilidade de coleta e pode ser dosado tanto a proteína quanto a albumina em pacientes muito magros ou muito obesos. E esse magros e principalmente os obesos, falando principalmente com relação à massa muscular e não ao peso isoladamente, eles podem ter uma sub ou super valorização da proteína excretada pela relação albumina ou proteína creatinina. Outra possibilidade é a ocorrência de uma insuficiência renal, e essa insuficiência renal pode ter as manifestações clássicas, obviamente, de uma insuficiência renal. Só que a insuficiência renal aguda vai estar muito relacionada à glomerulonefrite com presença de crescente, e aí as vasculites e a doença antimembrana basal glomerular são um protótipo da insuficiência renal aguda, ao passo que a insuficiência renal crônica pode acontecer em qualquer uma das doenças, inclusive nas vasculites e na doença do corpo antimembrana basal glomerular. Por último, a hipertensão é algo que pode acontecer e deve ser valorizado quando o paciente não tinha hipertensão e passou a ficar hipertenso junto com os demais achados, ou se o paciente era hipertenso e passou a ter um controle inadequado de um momento para outro, sem que fosse progressivo. Com relação ao edema, que pode ser periférico, periorbitário ou generalizado, é importante diferenciar em duas fisiopatologias distintas. Pode acontecer no contexto de uma insuficiência renal, com o ligúria, que é o mais clássico na síndrome nefrítica, e com isso existe uma retenção hídrica propriamente dita. Além disso, pode estar acontecendo, e aí principalmente no contexto da síndrome nefrótica clássica, por uma hipovolemia, como redução da pressão oncótica, que por sua vez acaba levando à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que por sua vez leva a uma retenção de sal, e é um mecanismo combinado. Além disso, o paciente pode apresentar hipercoagulabilidade, isso faz parte principalmente da síndrome nefrótica, e aí algo que é muito importante marcar é que isso acontece principalmente na membranose, que é um dos tipos de glomerulonefrite que acontece. E a hipercoagulabilidade ela vai estar, obviamente, tanto no contexto de uma doença inflamatória, quanto na hiperviscosidade, que acaba acontecendo de uma forma muito mais expressiva em pacientes que possuem uma perda proteica importante, como a hipovolemia, uma tentativa hepática de compensação dessa perda de proteína urinária. E as manifestações sistêmicas. As manifestações sistêmicas elas são a chave para a etiologia. E aí, para pensar que existe uma outra doença causando aquela glomerulopatia, ou seja, que a glomerulopatia ela não é primária, uma coisa simples, mas muito importante, é a presença dos chamados sintomas constitucionais, ou seja, prostração, fadiga, adinamia, alterações de temperatura corporal, ou seja, que mostram que existe uma doença inflamatória sistêmica, e não apenas localizada no rim. Além disso, nas doenças autoimunes, lembrar sempre da uveíte, das úlceras orais, da sinusite, da presença de neuropatia periférica, da presença da púrpura, que tem muita associação com as vasculites, do
sintomas articulares, nas doenças autoimunes, na história de infecções recentes e no acometimento pulmonar, no que a gente chama de síndrome pulmão-rim. E muitas vezes, essa manifestação ocular, como na uveíte, essa manifestação pulmonar, ela só vai se revelar quando for buscado, porque o paciente não somente tem uma alteração clara de acuidade visual, uma alteração clara de padrão respiratório, de ausculta respiratória, mas ao realizar um exame complementar, como uma fundoscopia, como uma tomografia de tórax, acaba se encontrando alguma alteração ou várias alterações que vão sugerir ou até mesmo fechar o diagnóstico da etiologia da glomerulopatia que o paciente apresenta. A primeira divisão da investigação, ela considera a presença da hematúria, ou seja, se o paciente possui hematúria, obviamente essa hematúria tendo como origem o glomérulo, independentemente da presença de proteína ou não, eu vou seguir uma conduta. Ao passo que aquele paciente que possui apenas a proteinúria é uma propedêutica um pouquinho diferente. Quando existe a presença de hematúria glomerular, o primeiro ponto é definir se essa hematúria é persistente. Por quê? Porque existe uma entidade, uma circunstância que é chamada de hematúria transitória, ou seja, que ela acontece diante de algumas circunstâncias, como febre, infecção, trauma, exercício. E quando repete-se o EAS sem que o paciente esteja em emergência de um quadro febril, de uma infecção, de um trauma, de um exercício, o paciente não apresenta mais hematúria. Então, o primeiro ponto é afastar que a hematúria não seja transitória. Perfeito. A hematúria não é transitória, mas ela realmente é glomerular. O paciente apresenta proteinúria urinária maior que 500 mg ou uma creatinina que está persistentemente piorando ao longo do tempo, ou algum estigma, algum achado de uma doença sistêmica, ou seja, que não afete, não acometa apenas o rim? Sim. Se a resposta realmente é sim, a maior parte desses pacientes vai ter indicação de uma biópsia renal. Em alguns casos, pode ser, quando a clínica sugerir demais a etiologia, que a biópsia seja até negligenciada para um segundo momento ou mesmo não realizada, mas na maior parte dos casos, principalmente em centros que façam a biópsia com frequência, onde o risco de complicações seja pequeno, ela será feita. Agora, se a biópsia for inconclusiva e a clínica não sugerir demais a etiologia, alguns exames vão ser necessários. C3, C4, CH50 vão ser importantes porque, como a gente vai mostrar adiante, a redução do complemento está associada à formação de complexos imunes, e essa formação de complexos imunes ela ajuda inclusive no diagnóstico etiológico. Algumas etiologias elas classicamente cursam com a redução do complemento. Além disso, alguns marcadores como FAM, anti-DNA, ANCA e anticorpo antimembrana basal glomerular funcionam como rastreio, como uma avaliação das principais doenças autoimunes que podem cursar com glomerulopatias. Complementarmente, HIV, HBV, HCV, sífilis, são doenças que também podem levar à glomerulopatia. E por fim, o mieloma múltiplo, que vai ser avaliado com a pesquisa de cadeias livres, plasmáticas, eletroforeses de proteínas séricas e a imunofixação. Se o paciente, porventura, tiver esses exames, ele tem no mínimo rastreio inicial, avaliação básica, caso os achados clínicos dele
não sugiram a etiologia. Para aqueles pacientes que não apresentem uma proteinúria maior do que 500 mg por dia, não apresentem uma piora progressiva da função renal, não apresentem estigmas de doença sistêmica, será necessário um follow-up, um acompanhamento, pelo menos uma vez por semestre, ou seja, 2 vezes por ano, e reforçando a avaliação de causas que não sejam glomerulares, ver se essa hematuria realmente é glomerular. E aí o diagnóstico diferencial vai passar por algumas doenças, quando glomerular, que é Alport, num doente que tem uma história familiar francamente positiva, presente alterações na audição, a nefropatia por IgA, que é uma das causas mais frequentes de hematuria glomerular, principalmente benigna, a doença da membrana basal fina, ou talvez seja o início de alguma das causas que foram avaliadas anteriormente. Lembrando que, se for o início, o follow-up semestral pode mostrar a evolução da doença. E aí aquela doença que inicialmente não foi biopsiada, precisará ser biopsiada num segundo momento. Então, esse slide é um slide que, à primeira vista, seria um slide extremamente de decoreba. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo não é exatamente saber todas as causas para cada uma das hipóteses da biópsia, mas simplesmente entender, primeiro, a importância do C3, a dosagem do complemento, e por que é feita a imunofluorescência além do histopatológico clássico da biópsia renal. Ou seja, além de dizer que existe uma glomerulonefrite focal, segmentar, difusa, a gente ainda vai pedir um exame chamado imunofluorescência. Por quê? Porque a imunofluorescência vai permitir dividir as etiologias em 3. Imunofluorescência pós-imune sem depósito, linear e granular. Ou seja, ela reduz as minhas possibilidades diagnósticas. Existe uma correlação entre a imunofluorescência e as suas respectivas causas e os níveis de C3. Por quê? Porque o C3 ele só estará baixo naquelas causas que tenham relação com a formação de imunocomplexos relacionados à ativação da via do complemento. Então, todas as outras, ou seja, a linear e a pós-imune, vai cursar com C3 normal. A única exceção da imunofluorescência granular com C3 normal é a nefropatia por IgA. E por que isso é muito importante? Isso é muito importante porque isso permite, na verdade, reduzir os diagnósticos diferenciais apenas com a dosagem do C3. Isso é muito interessante para reduzir anelistas de diagnósticos diferenciais, principalmente quando eu não tenho uma clínica muito exuberante, que é algo muito frequente nas doenças glomerulares, né? A ausência da clínica exuberante. Então, a pós-imune, basicamente o que a gente vai estar falando são as 3 principais vasculites que causam glomerulopatia. A PAN, a granulomatose com poliangeite, que é o antigo VEG, a granulomatose eosinofílica, que é o antigo Churros-Strauss, e a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular como protótipo da imunofluorescência linear. Na granular, não são praticamente quase todas as outras causas. Então, pensando dessa forma, fica mais ou menos claro na nossa cabeça como raciocinar diante de um paciente com uma glomerulopatia, que ou a biópsia esteja difícil, ou eu precise combinar a biópsia com os achados clínicos do paciente. E um termo que tem extrema relevância, que também é uma sigla, né, é GNRP. O que é GNRP? GNRP é a chamada glomerulonefrite rapidamente progressiva. O que é a glomerulonefrite rapidamente progressiva? A glomerulonefrite rapidamente progressiva é aquela que, quando você biopsia, são encontrados muitos crescentes, mas a clínica do doente é uma rápida piora da função renal, ou seja, uma creatinina que em dias, a semanas, evolui de forma rápida
para níveis elevados e tem uma manifestação clínica de uma síndrome nefrítica extremamente grave. Por que isso é importante, esse diagnóstico? Porque muitas vezes a biópsia não consegue ser feita em tempo hábil, ou quando ela é feita o resultado demora para sair, o paciente ele não pode esperar, seja a realização da biópsia, seja o resultado da biópsia. E aí o tratamento ele deve ser instituído de forma precoce. E quais são as doenças que mais comumente cursam com a glomerulonefrite rapidamente progressiva? Na verdade, qualquer glomerulopatia pode ter como apresentação a glomerulonefrite rapidamente progressiva. Só que as vasculites relacionadas ao ANCA, ou seja, PAN, Wegener e Schuch-Strauss, e doença do anticorpo antimembrana basal e lúpus, são as etiologias que mais classicamente cursam com a glomerulonefrite rapidamente progressiva. E, portanto, de fundamental importância que quando é observada uma piora progressiva da função renal ao longo de dias, que esse paciente ele não aguarde a realização de biópsia se não for possível, e muito menos o resultado dela se não for possível. Até porque o início do tratamento ele tem uma relevância fundamental em abortar aquela evolução do quadro, na tentativa de preservar a possibilidade de recuperação da função renal, inclusive muitas vezes tirando o doente de diálise para aqueles doentes que necessitam de uma diálise no primeiro momento. E com isso, o tratamento fundamental é a corticoterapia. Por quê? Porque a maior parte dos quadros, das etiologias, vai ter como mecanismo fisiopatológico a autoimunidade, ou seja, um processo inflamatório do corpo contra o próprio corpo. Então, é fundamental a corticoterapia. E como a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular é uma das hipóteses, também é defendido a plasmaférese como uma das possibilidades para o tratamento da doença, sendo que essa possibilidade é um pouco menos acessível e um pouco menos realizada, porque a doença é muito mais rara do que as outras etiologias, mas isso vocês vão ver em algumas literaturas. Eu cito como exemplo, recentemente teve uma paciente internada no hospital que cursou com uma glomerulonefrite que vinha com uma evolução de alguns meses, 2, 3 meses mais ou menos, e ao longo da investigação etiológica durante a internação, ela piorou ao longo de 3, 4 dias a função renal de forma expressiva, recebeu a pulsoterapia com corticoide em altas doses, teve uma resposta expressiva depois da corticoterapia, e a biópsia, na verdade, revelou que era uma glomerulopatia primária, ou seja, fugiu totalmente do padrão mais clássico. Mas a suspeição precoce da GNRP permitiu que a gente pulsasse ela precocemente, e impulsando ela precocemente, permitiu que ela saísse, ela recebeu alta fora da diálise, algo que foi fundamental nas primeiras 2, 3 semanas do quadro clínico da paciente de agudização da perda da função renal. Então, como é que a gente vai investigar aquele paciente que não tem hematúria, mas tem algum grau de proteinúria? Primeiro ponto, assim como a gente fez com a hematúria, é lembrar de duas circunstâncias: a proteinúria transitória e a proteinúria ortostática. A proteinúria transitória é quase que a mesma coisa da hematúria transitória, ou seja, ao dosar no exame existe a proteinúria, dosa-se novamente, não existe mais. Ou seja, para eu valorizar e investigar a proteinúria, eu preciso que essa proteinúria seja persistente. E em sendo persistente, eu preciso ter, se foi um exame isolado, excluído a transitória, que são as mesmas circunstâncias: febre,
exercício, infecção. Então, se o paciente, porventura, está em urgência de febre, foi logo depois do exercício, um quadro infeccioso, tem que obrigatoriamente repetir aquela proteinúria ou valorizar menos a presença daquela proteinúria. Se, por exemplo, a gente está com febre, colheu um ES por outro motivo, veio só a proteinúria, talvez tenha sido só da febre, menos relevante. Geralmente, nesses pacientes, a proteinúria é menor do que 1 grama. A outra possibilidade é uma circunstância que se chama proteinúria ortostática. A proteinúria ortostática, como o nome diz, ela só acontece quando o paciente está em pé, em ortostase. Não se sabe exatamente a fisiopatologia disso, mas é um diagnóstico interessante para ser considerado naquele paciente que tem uma proteinúria e não se sabe qual é a etiologia. A gente não tem mais nada para justificar aquela proteinúria. Será que não é ortostático? E aí, colhe do doente, sem ele estar em ortostase, e ver qual vai ser o resultado. O diagnóstico diferencial, carta na manga, né? E aí, com relação à propedêutica, qual que vai ser? O paciente que tem síndrome nefrótica, ou seja, uma proteinúria maior do que 3,5 gramas por dia, associada a edema, hiperlipidemia, a maior parte das vezes vai ter a biópsia renal. A exceção vai ser aquele paciente que a clínica é extremamente sugestiva, os exames complementares correspondem e biopsiar não vai mudar a minha conduta. Quais são os exames que devem ser feitos se a biópsia foi inconclusiva ou se a clínica não sugerir a etiologia? Avaliar a hemoglobina glicada do paciente, e aqui um dado muito importante é lembrar do fundo de olho. Por quê? Porque primeiro uma glicada alta não quer dizer que o doente tenha lesão renal. E uma glicada baixa no paciente diabético não quer dizer que ele sempre foi controlado. Então é importante a gente lembrar de avaliar outras lesões de órgão-alvo, até para não assumir que aquela proteinúria que pode ser nefrótica no diabetes, seja pelo diabetes, sem que efetivamente seja pelo diabetes, e aí com isso deixarmos de diagnosticar uma outra doença. C3, C4, CH50, porque para avaliar se tem lesão por imunocomplexo pela ativação da via do complemento. Os marcadores FAN e anti-DNA se repetem na hematura, sendo que ANCA e anticorpo antimembrana basal glomerular, ou seja, as etiologias que causam imunofluorescência, linear ou sem depósito, pulso imune, não causam apenas proteinúria, causam obrigatoriamente hematura associada. Então, por isso, não precisam ser investigados se o paciente tiver apenas a proteinúria. Claro, nem tudo vem sempre na medicina, né? Às vezes o paciente, naquele momento, não foi identificado uma hematura, mas não quer dizer que ele não tem. A questão é que as vasculites e a doença do anticorpo antimembrana basal glomerular dificilmente cursa apenas com a proteinúria. Se a gente tem só a proteinúria, muito improvável que seja relacionado a uma vasculite, mas não está totalmente excluído. Em alguns casos, esses exames vão ser sim solicitados. As sorologias, HIV, HBV e HCV, e cadeia livre plasmática, imunofixação, sobretudo se o ES tiver ausência de proteína urinária, justamente pelos motivos que a gente já falou. O ES só detecta a albumina e a proteína, no caso do mieloma, não é por albumina. Então é um dado que reforça a possibilidade de mieloma múltiplo. Então basicamente são os mesmos exames, incluindo diabetes, porque diabetes não causa hematura, e tornando menos relevante o ANCA e o anticorpo antimembrana basal glomerular, justamente porque são doenças que cursam mais com hematura. Naqueles pacientes que porventura tenham uma proteinúria maior do que 3 gramas por dia, ou estejam com a creatinina piorando de forma progressiva, ou tenham uma proteinúria maior do que 1 grama, mas não exista uma causa, a maior parte desses pacientes vai realizar a biópsia renal, além de um follow-up semestral. Os principais diagnósticos diferenciais vão ser gestos secundários, doenças de depósito
ou início de uma membranose. Para aqueles pacientes que não possuem uma proteinúria maior do que 1 grama e não estejam com o clearance creatinina piorando, apenas o follow-up semestral. Então, se a gente fosse tentar resumir de uma forma mais contundente, como que seria? Paciente que possua proteinúria maior que 1 grama sem causa, ou uma proteinúria maior do que 3 gramas por dia, mesmo que exista a causa, ou o paciente esteja com clearance creatinina piorando progressivamente, a maior parte deles vai realizar uma biópsia. Esse slide faz uma correlação também com o slide da imunofluorescência, ou seja, naqueles pacientes que tiveram a solicitação de biópsia por uma proteinúria sem hematúria, quais são os achados da biópsia que são relevantes? Então, existem várias possibilidades de descrição desse slide. Essa é uma das mais utilizadas, né? Doença por lesão mínima, GESF, membranose, membrana proliferativa, ou doença de depósito. E a doença de depósito, às vezes, ela vem descrita de uma outra forma. O que é importante aqui? O ponto mais importante é entender que nenhuma manifestação é típica e exclusiva apenas daquelas etiologias que estão listadas dentro de cada um desses quadros. Ou seja, embora lúpus esteja ali em membranose e membrana proliferativa, não são as únicas manifestações do lúpus. Embora eu tenha hepatite C em membrana proliferativa, hepatite C também pode dar membranose, por exemplo. O que acontece aqui, eu tentei descrever as mais comuns, as mais clássicas, dentro de cada uma das 5 opções. E aí, o que é marcado? O que é marcado é que a doença por lesão mínima, no adulto, tem muita relação com anti-inflamatório e com linfoma Hodgkin. A GES é aquela que, quando secundária da maior parte das doenças, pode estar ali presente. Então, obesidade, hipertensão, são doenças, por exemplo, muito prevalentes que, quando cursam com lesão glomerular, geralmente a manifestação é GES. A membranose tem uma associação muito importante com o lúpus e com as neoplasias sólidas, de forma que, se o paciente apresenta uma biópsia com resultado de glomerulonefrite membranosa, é importante rastrear aquele paciente para neoplasia sólida. A membrana proliferativa tem muita associação com alguns quadros infecciosos, como endocardite, hepatite C, também tem relação com o lúpus. Mas nenhum deles é exclusivo. Então é importante ter isso muito claro na cabeça, para, por exemplo, o doente veio com GESF, então com certeza não é hepatite C. Não é uma relação tão clara. Aqui é apenas para explicitar as mais prevalentes dentro de cada uma das manifestações, né, dos resultados histopatológicos. Então, uma das perguntas mais relevantes, né, depois de ter dito algumas circunstâncias que basicamente fazer a biópsia deve fazer parte da propedêutica, é importante entender quando a gente não deve fazer também a biópsia. E quando que não devemos? No primeiro momento, a primeira circunstância, é quando a história clínica é tão sugestiva, os exames complementares corroboram essa suspeição e a biópsia não mudaria o tratamento. Ou seja, diante daquela suspeita clínica, com a confirmação com os dados laboratoriais, biopsiar ou não biopsiar não vai mudar a minha conduta para aquele paciente. Então, para que submeter o paciente a um exame invasivo que possui riscos? A outra possibilidade é quando o aspecto, a ultrassonografia principalmente, for de rins atróficos e o paciente tiver uma doença renal crônica avançada. Por quê? Porque nesses pacientes, a biópsia dificilmente vai alterar a conduta.
Primeiro porque o rendimento da biópsia provavelmente vai ser muito ruim, com muita fibrose encontrada, e a reversibilidade do quadro vai ser muito pequena. E aí que cabe a única ressalva. Se porventura existir a possibilidade de alguma suspeita diagnóstica, que é uma possibilidade diagnóstica, que mesmo que a doença nossa seja crônica, avançada, com rins reduzidos, se eu encontrar alguns dados nesse rim que permitam o tratamento de alguma outra doença com manifestação em outro sítio que eu ainda não consegui chegar a esse resultado, e dessa forma mudaria não para o tratamento da doença renal, mas para o tratamento da doença distante, ou ainda se implicar na possibilidade do doente fazer ou não um transplante renal. Lembrando que ainda assim o rendimento vai ser muito pequeno. E lembrar sempre que naquele paciente que não possui hematúria, quando a proteinúria é menor do que 1 grama e a função renal é estável, ou seja, não está acontecendo uma piora progressiva da função renal, é possível uma conduta expectante sem a necessidade da biópsia renal. Então vamos resumir um pouquinho, né, como é que a investigação etiológica complementar acontece num paciente com uma suspeita de glomerulopatia. O primeiro passo é fazer um EAS para avaliar se o doente tem sinais de hematúria e, principalmente, se o paciente tiver hematúria, complementar com a pesquisa do dismorfismo eritrocitário. Além disso, hemorragia de 24 horas ou spot urinário para definir se existe ou não a presença de proteinúria. Lembrando que quando o EAS vem com ausência de proteinúria, existe uma proteinúria relevante na urina de 24 horas ou no spot urinário. Essa proteína não é albumina, e aí mieloma múltiplo deve entrar no diagnóstico diferencial de forma extremamente relevante. Exames laboratoriais específicos vão ser guiados sempre pela suspeição clínica e não como um pacote a ser realizado, ou seja, nem todo paciente ganhará todos os exames que a gente descreveu. Aqueles exames eles estão indicados quando existe dúvida diagnóstica, quando não se sabe qual é efetivamente a etiologia pelas manifestações clínicas que o paciente apresenta. Agora é importante, é claro, lembrar que muitos pacientes com glomerulopatia não apresentam manifestações que permitem, pelos estigmas clínicos, filtrar tanto quais são as hipóteses mais prováveis, em termos não de prevalência, mas em termos de etiologia mais provável naquele paciente, justamente pela clínica dele, e não, obviamente, pela idade ou por um ou outro sintoma. Sempre lembrar da biópsia. A biópsia vai estar indicada principalmente naqueles pacientes que têm uma proteinúria mais expressiva, e aí vai depender se o doente tem ou não tem hematúria, e naqueles pacientes que exista, na verdade, uma piora progressiva da função renal. Nesses dois casos, proteinúria expressiva, e aí o valor depende se tem ou não tem hematúria junto, ou piora evolutiva da função renal, a biópsia está indicada. Em algumas etiologias, a biópsia também é importante, porque ela permite ajustar o tratamento mais indicado para aquele paciente. Por exemplo, clássico é o lúpus. Muitas vezes o paciente tem um quadro clássico de lúpus, fechado, diagnosticado, etc. Mas a biópsia ainda assim é necessária no acometimento glomerular para definir qual é a classe, porque nem sempre a classe tem uma relação tão clara com o prognóstico daquela alteração renal. E, portanto, pode ser necessário o ajuste do esquema de tratamento para aquele paciente. E, obviamente, o ultrassom. Por quê? Porque o ultrassom ele auxilia no diagnóstico diferencial, auxilia na avaliação da viabilidade renal de uma forma barata e simples de acessar, e guia a biópsia, ou ajuda a definir a biópsia em muitos pacientes. Com relação ao tratamento,
Mais importante definir se a glomerulopatia é a própria doença, ou seja, se ela é primária, e esses pacientes eles vão ter, em grande parte dos casos, a indicação do imunossupressor. Geralmente, quando ela é primária, vai ter sido algum caso de biópsia para fechar mesmo esse diagnóstico. E quando ela é secundária, definir qual é a causa e tratar a causa. Se é lúpus, o melhor tratamento para aquela manifestação do lúpus. Se é hepatite C, tratar a hepatite C. Se é hepatite B, tratar a hepatite B. De acordo com a indicação de tratamento da hepatite B, da hepatite C e por aí vai. Agora, existem 3 drogas que devem ser sempre consideradas. Pacientes com síndrome nefrótica, considerar sempre a estatina, porque tem uma hiperlipidemia, ou seja, tem um risco cardiovascular extremamente aumentado. E, obviamente, sempre que eles estiverem em um contexto de maior risco trombótico, por exemplo, acamados, ou internação, urgência de um quadro inflamatório, o limiar para profilaxia de tromboembolismo venoso é muito maior. E também na síndrome nefrótica, mas em qualquer paciente que possua proteinúria, considerar o uso de um inibidor da enzima conversado na angiotensina, um bloqueador do receptor, porque o IAC e o BRA vão diminuir a relevância, a importância, o valor da proteinúria. E aqui cabe uma ressalva, é fundamental a maior dose possível da droga, desde que o efeito colateral não ocorra, ou seja, não ocorra uma piora importante da função renal, ou uma hipercalemia, ou uma hipotensão. Então, o paciente tolerando a maior dose possível para aquele paciente do IAC ou do BRA. E nos pacientes que estejam hipervolêmicos, considerar, avaliar a possibilidade, de acordo com a função renal e com o fato do doente urinar ou não, de diureticterapia para tentar manejar o excesso de volume que aquele paciente apresenta.